Tudo em ordem? Tudo ótimo, melhor agora com vocês, né? Tá bom. Hoje Jamisney vai tratar conosco de Em Busca da Verdade, é um assunto e um tema que foi desenvolvido e comentado por Joana de Ângeles, né? Ele vai explicar isso melhor, claro. E eu gostaria que, se possível, você fizesse a prece inicial para a gente começar os trabalhos, por favor. Senhor Jesus, tu que és a luz divina que nos cura, abençoa-nos, Senhor Jesus, nestes momentos delicados que a humanidade atravessa, sejamos eternamente gratos pela tua presença em nossas mentes. Elevemo-nos a todos direcionando o pensamento ao grande arquiteto divino, a este Pai que nos concedeu a vida eterna. Sejamos sempre agraciados, em nome de Jesus, pelos benfeitores espirituais que a todos nos assessoram. Gratidão. Assim seja. Ok, com a palavra então, Jamisney. Muito boa noite, meus caros irmãos da Casa de Caridade Coração de Maria. Eu sinto saudades da minha presença a esta casa tão acolhedora, uma energia essa que se desprende da Casa de Caridade Coração de Maria e sai do nosso sistema solar, sai da Via Láctea, atravessa Andrômeda e vai bater lá na galáxia NGC 4889, uma galáxia que tem 1 trilhão de estrelas. Então, quando nós vibramos dentro de uma casa de caridade, especialmente com esse nome que é altamente intuitivo, o coração de Maria é um coração cósmico, é um coração holístico. E pegando essa nossa introdução, uma das maiores ideias diretoras que a humanidade recebeu na figura enigmática de Sócrates, de Platão, tanto Sócrates como Platão, no seu discurso, ele iria falar sobre política, caridade e arte. E quando Joana de Ângeles vai publicar o livro Em Busca da Verdade, eu considero que é a obra mais prima da série psicológica de Joana, porque ela vai nos apresentar uma verdadeira cirurgia moral, a busca do autoconhecimento de você mesmo. É uma viagem ao seu mundo íntimo. É você realizar cirurgias sem anestesia nas profundezas do ser que você é. E neste texto primoroso desta obra, Em Busca da Verdade, ela inicia dizendo assim: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Porque os deuses e os universos estão em você. Então, quando você faz essa viagem aos confins do cosmos siderais que existe em você, você vai começar a descobrir as grandes moradas, as grandes galáxias, não vista pelo telescópio Hubble ou pelo telescópio James Webb, que será lançado no final deste ano, para vasculhar civilizações, mas aponte o telescópio para dentro de si e veja as grandes galáxias que existem no seu mundo íntimo. Então, Joana nos convida a esta viagem a realizar uma análise
da parábola do filho pródigo, porque o livro em si fala sobre uma análise à luz da psicologia transpessoal, da psicologia de Jung, sobre a parábola do filho pródigo. É evidente, meus companheiros, esse trabalho que eu tenho aqui é um seminário de uma manhã inteira, e eu vou tentar resumir em 40 minutos os pontos mais significativos. Mas uma dessas viagens ao mundo pessoal nosso é quando Joana fala sobre o ser humano e sua totalidade. O ser humano e a sua totalidade, o ser que você é, essa estrutura bipolar do ser humano que eu sou, que nós somos. Nós somos criaturas bipolar. E vejamos por quê. Ser bipolar significa uma fase de estágio em que nós nos encontramos, porque eu estou bipolar, mas eu não sou bipolar. Eu estou o Homo sapiens, sapiens, mas eu não sou o Homo sapiens, sapiens. Eu estou numa fase de transição para um mundo de bem-aventuranças. Então, quando ela diz assim, o objetivo essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, na visão de Jung, é facultar o indivíduo à aplicação da sua totalidade, o estado luminoso. Essa aplicação da totalidade é a aplicação de você mesmo, de você olhar mais para o lado luz que existe em você. Você não foi criado nas sombras, você foi criado com um fascículo de luz, você foi criado pela mais pura expressão do amor de Deus. Então, Deus é luz, Deus é amor na essência mais prima de tudo. Então, você não é feito de estruturas das sombras. As sombras é uma opção tua, é o livre-arbítrio do espírito que você é, enquanto encarnado, que prefere momentaneamente ascender. Não existe essa palavra ascender, eu me coloquei errado, de valorizar a sombra, porque a sombra não acende, o que acende é a luz, que isso fique bem claro na minha correção. Então, que ele faculte o perfeito equilíbrio dos polos opostos. Jung havia estabelecido que o ser humano é possuidor de uma estrutura bipolar agindo entre esses dois diferentes estados de constituição psicológica que ocorre com os arquétipos ânimo e ânimas. Traduzindo a psicologia de Jung para a psicologia espírita, ou melhor, a psicologia do espírito. Todos nós temos um ânimo e um ânima. O homem tem o seu lado ânima, o seu lado feminino, a mulher tem o seu lado masculino, porque o espírito, ele não tem sexo. A questão 26 do Livro dos Espíritos deixa perfeitamente clara. Que é o espírito? É uma centelha, é um clarão. Ele pode evoluir em qualquer forma encarnada de um corpo humano esse que pode ser masculino ou feminino. A biologia feminina, a biologia masculina, independe. Eu estou James Ney. Eu me lembro que o meu amigo AD deu muitas risadas, pessoalmente na instituição. Me recordo deste fato quando eu disse: eu estou James Ney, AD está AD, mas quem sabe se James e AD em alguma existência passada não habitou um corpo feminino, e isso rasgou risadas no auditório. O que eu quero dizer é que nós somos seres transcendentais que transcende a vida da matéria, mas somos criaturas bipolar. O que é esse bipolar que ele diz? E aí Joana vai narrar um fato muito interessante. Stevenson, o inspirador poeta, bem traduziu esses dois polos na sua obra genial, O Médico e o Monstro, quando o Dr. Jack era vítima do Sr. Ed, que coabitava com ele
no seu mundo interior, expressando toda a inferioridade que o médico buscava superar no seu ministério sacerdotal. Nós somos cobertos de estruturas de pessoas. Quantas reencarnações já tivemos? Quantos idiomas já falamos? Quantas profissões já tivemos? Quantos filhos já possuímos? Quantas esposas já tivemos? Quantos períodos de paz, avós e tios já fomos? Em quantos países já habitamos nesses últimos 3.000 anos, 4.000 anos? Imagine que você é uma estrutura de infinitas subpersonalidades arquivada dentro de um HD que nós chamamos de perispírito, que tem trilhões de megabytes onde fica arquivado as nossas sucessivas reencarnações e que, periodicamente, uma delas aflora para a consciência atual e nós nos tornamos, como diz esse clássico americano, não é? De Dr. Jekyll, que era vítima de Dr. Hyde, que era ele mesmo. E nós temos isso há momentos que você está dialogando com você mesmo. E você tem que conhecer quando você é aquele homem bom e quando você é aquela pessoa má. Porque o instinto, o homem mau, é da natureza espiritual. A natureza espiritual que leva o ser humano a praticar maldade, que leva o ser humano a matar, a colocar uma criança a situações de perversidade. É o instinto do espírito que ali está encarnado que tem esse tipo de atitude. Mas quando Joana diz que o ser humano, em sua totalidade, é uma luta contínua do ego e o self. É isso que nós estamos tratando na Mãe Gaia, no planeta Terra, este grande hospital, que tem a função terapêutica de tratar as nossas doenças espirituais, as nossas doenças de enfermidades, como eu falava anteriormente, no programa Em Busca da Verdade, que é o programa que eu tenho todas as segundas-feiras, até as 20 horas, e eu falava da lepra espiritual de Madalena. Jesus curou inúmeros leprosos do corpo físico, mas a lepra de Madalena era completamente diferente, porque era uma lepra espiritual. E Madalena vivia exatamente o que Joana está dizendo aqui, né? O ego e o self de Madalena viviam em constantes conflitos. Ela só modificou-se por definitivo quando o homem-luz penetrou nas cavernas profundas de Madalena. Ela vivia no seu mundo de sombras, construída por ela mesma. E quando Jesus penetra com a tua luz, a luz do mundo, a luz da vida, porque a luz é a verdade total, a luz é a luz divina total. Essa luz é a verdade que vai penetrar as suas ansiedades, as dúvidas que você tem. Então, quando Joana diz assim, não há poucos os indivíduos que se refugiam em ideias, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto, mascaradas de seus conflitos, como, por exemplo, quando na adoção de condutas violadoras das funções orgânicas, especialmente as genésicas, liberando, embora inconscientemente, vai dizer Joana de Ângeles, não é?
a sexualidade nos abraços e beijos fraternais. É um livro que ela vai falar que nós, às vezes, liberamos esses sentimentos distintos quando abraçamos alguém, quando abraçamos os nossos próprios pais, as nossas próprias mães. E, às vezes, nós transferimos algo que nos falta, canalizando para uma atividade religiosa. E por aí vai. Conforme ela vai dizer que o ego ele é dominador e ele se mascara no personalismo, em que se refugiam em heranças grosseiras que levam o indivíduo à prepotência, à dominação dos outros em face da dificuldade de fazê-lo em relação a si mesmo. Isto é, libertar-se da situação deplorável em que você se encontra. Ou seja, todo esse texto, meus amigos, em relação à parábola do filho pródigo, o fazendeiro tinha 2 filhos. Um ficou com ele na sua zona de conforto, mas o outro partiu para uma viagem longínqua. E lá, ele perdeu tudo. E ao retornar para o acalento do pai, qual foi a postura do pai? A postura de acolhedor. Durante a sua estadia de suas viagens, ele sofreu, ele teve seu próprio conflito, ele descobriu as suas próprias sombras, ele teve as suas próprias decepções, e ele começou a fazer uma retrospectiva na sua própria consciência de que quando ele estava com o pai, tinha tudo. Ele se afastou da realidade do pai. E ele precisava voltar para o pai para ser mais uma vez colhido, beneficiado. Mas ele tinha dúvidas, porque antes de partir, quando ele se encontrava na fazenda do pai, com o pai, ele levou moedas, dinheiro para sobreviver na sua viagem longínqua, mas ele jogou as suas moedas aos porcos e começou a sofrer. Entendemos que o pai é Deus e que o país longínquo é o planeta Terra e o filho pródigo somos nós, espíritos viajantes, que mergulhamos periodicamente na Terra, o fenômeno da realizarmos as nossas viagens. E aqui, enquanto estamos em trânsito pela Terra, muitos de nós jogamos os nossos talentos aos porcos. Com certeza. E quebramos a cara e retornamos como náufrago para o seio do Pai, para Deus. A parábola do filho pródigo nos convida a esta viagem no despertar do self. Esta viagem fez com que aquele filho pródigo despertasse de si mesmo que ele, acima de tudo, deve amar a Deus e saber ser humilde. E como de fato ele foi, ele retorna de forma humilde. E o que é que o pai faz? Manda matar várias ovelhas e realiza uma verdadeira festa de retorno do seu filho pródigo. Assim somos nós, com o nosso banquete espiritual. Qual tipo de roupa utilizaremos no banquete da núpcia celestial? Como seremos recepcionados ao retornar à nossa paternidade divina? Levando-nos com todas as experiências que tivemos na Terra, com as questões do mundo da Terra, porque o que você foi na Terra, você continuará sendo no mundo espiritual.
Que tipo de vestimenta nós nos apresentaremos para prestarmos contas aos espíritos evoluídos? Os nossos mentores espirituais que assinaram uma nota promissória apostando que nós somos capazes de vencer a nossa estadia na Terra, e vencer essa estadia na Terra é conhecer a si mesmo. E aí você terá a roupa nupcial adequada ao nível de conquistas espirituais e morais que você teve na Terra, porque não são títulos de nobrezas, não são títulos acadêmicos que vai estabelecer um patamar, um local melhor no mundo espiritual. Não. O grande elan, a grande trajetória que Joana diz aqui, é durante a estadia que você esteja na Terra, veja você mesmo, viaje ao seu mundo interno, descubra aquele lado reptiliano que eu ainda estou, que é o cérebro reptiliano, onde está arquivada os instintos primários da criatura humana, que ainda é necessário para o nível de evolução em que a humanidade se encontra. Como eu falei no início, eu estou Homo sapiens sapiens, mas nós já fomos o Homo habilis, o homem habilidoso com as primeiras ferramentas. Eram puro instintos. Tivemos aquela fase do homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon. Eu estive o homem de Cro-Magnon. Eu estava o Homo habilis. Hoje eu estou o Homo sapiens sapiens. Porque na escala dessa evolução, na cronologia da Terra, nesta casa da paternidade divina, os homens de Neandertal são os filhos pródigos. Nessa escalada incessante de evolução, a paternidade, a casa, este país longínquo que a parábola nos ensina em busca da verdade tem 4,5 bilhões de anos. Ele, o Pai, na sua misericórdia de amor, nos enviou um governador espiritual que vem acompanhando a trajetória luminosa de cada um de nós. Foi exatamente por isso que quando Maria Madalena, ao chegar na casa de Simão Pedro, na calada da noite de madrugada, Jesus falou o nome de Madalena. E Madalena disse, mas Rabi, de onde você me conhece? E Jesus iria responder, eu conheço todos os meus irmãos em humanidade. Portanto, que deixe claro nesta live que Jesus conhece a todos nós. Tanto a população encarnada, tanto quanto a população de espíritos desencarnados, que é muito maior. Então, Jesus conhece os meandros das nossas dificuldades e ele vem pessoalmente à Terra e lança esta fábula poderosa, terapêutica, que é a parábola do filho pródigo, que nos convida em busca da verdade, porque o filho pródigo buscava essa verdade e ele teve a verdade. O sucesso para alguns, a desgraça para outros. E no caso do filho pródigo, ele teve o seu livre-arbítrio. Ele não soube administrar os bens que ele teve, mas ele volta como um náufrago. Mas o pai o recebe de braços abertos, mas o outro que ficou com ele, no seu ego, no seu personalismo, na sua sombra que ainda estava muito atuante, pergunta, mas pai, ele te abandonou e foi embora, mas eu continuei aqui ao seu lado, lhe ajudando.
E o senhor mata ovelhas? Para mim, o senhor nunca fez isso. E qual foi a resposta que o pai deu ao outro filho que ficou? Mas ele foi e venceu os problemas e voltou com humildade. Essa humildade dele merece ser premiada, realizando uma festa e matando algumas ovelhas. Assim somos nós, seremos premiados pelo peregrino da esperança, pelo divino. Todos nós seremos premiados, sem sombra de dúvidas, pela ação, pela atitude que você vem conquistando. Mas a primeira conquista que nós estamos aprendendo é conhecer a si mesmo, domar o Dr. Jack, domar o monstro e o médico que todos nós temos. É este ser integral. O que é ser integral? É você ter consciência. Eu vou trazer para o lado do Fritjof Capra agora, não é? O tal da física, que eu adoro falar do Fritjof Capra, falar do pensamento holístico do planeta Terra, a visão holística de Pierre Weil e de Fritjof Capra. Tanto o Fritjof Capra como o Pierre Weil fala sobre a visão holística da vida, a visão holística do espírito. Nós somos seres holísticos. Eu preciso de você e você precisa de mim. Estamos em uma teia da vida, em busca da verdade. Naquele ano de 2004, aqui em Salvador, no auditório do Hotel Fiesta, nós nos encontrávamos assistindo à grande conferência de Fritjof Capra, o autor do best-seller, o tal da física, e mais tarde ele iria escrever Conexões Ocultas. E que ele vai falar neste auditório, neste célebre palestra que ele realizou em Salvador. Ele vai dizer: nós não evoluímos no planeta Terra. E aí deu uma pausa e ficamos aguardando a sua continuidade, quando ele diz: nós evoluímos com o planeta Terra. Tudo está em evolução, desde uma minhoca. E por falar em minhoca, eu vou colocar a minha minhoca dentro do tema Em Busca da Verdade, meu amigo Ade. Eu tenho um jarro com água e dentro deste jarro, Ade, tem terra, uma terra preta, e tem umas plantinhas. É um jarro pequeno que fica em cima do meu balcão, da minha cozinha. É uma cozinha americana e tem um balcão. E apareceram umas cabeças de prego, a muriçoca. E a primeira vez eu derrubei a água toda, tirei a planta. Quando eu derrubei, eu vi uma minhoca desse tamanho, uma minhoca grande. Eu disse: meu Deus, eu quase mato a minhoca. Eu peguei a minhoca, coloquei dentro do jarro e coloquei água. Todas as vezes que eu vou renovar esta água, a minha querida minhoca, a minha companheira que eu descobri, que convive comigo dentro da minha casa, que também está no seu processo de evolução. Eu confesso aos caros internautas, eu não posso ter gato nem cachorro, amo animais, adoro animais, mas eu não posso ter pelo simples fato, eu viajo muito, moro em um apartamento, passo a maior parte do meu tempo viajando. Mas há pouco tempo eu descobri que eu tinha uma companheira, uma minhoca, que me faz companhia. O que o Fritjof Capra quis dizer: nós evoluímos com o planeta Terra, ou seja, tudo está em evolução. Esta minhoca está no seu processo de evolução, porque hoje eu sou um Homo sapiens sapiens.
Mas quem sabe se ontem eu não fui uma minhoca? Eu aprendi com a filosofia tibetana do filme que eu indico a todos vocês. Leve esse filme com uma proposta referendando a nossa palestra hoje em busca da verdade, aquele filme do ator de Hollywood, Brad Pitt, o filme 7 anos no Tibete, e que tem a história da minhoca também. Ele estava cavando lá para construir um cinema e os monges disseram: aqui tem muitas minhocas, não podemos matar as minhocas porque elas são nossas irmãs em evolução. Hoje você está, que é chamada a reencarnação da mente, psicose, e os tibetanos iriam dizer: você amanhã pode reencarnar no corpo de uma minhoca. Isso é mente psicose? É claro que não. Mas a proposta do filme é que você tenha cuidado com todos os seres de vida na Terra, porque ele está em busca da sua verdade no nível de evolução em que a minha minhoca se encontra aqui em casa. Então, meus queridos irmãos, Fritz Joficá, para ele quis dizer o que Joana está nos convidando. Se você busca a verdade, descubra as grandes moradas, os grandes arquipélagos dentro do seu mundo íntimo e descubra o grande significado da existência, da sua própria maturidade, não é? E busque a felicidade. Eu vou ler para que fique mais claro. A possível saúde integral, a conquista do si. Esse é o nosso desafio. E Joana, nesse texto, meu amigo Ade, parece que Ade está ficando mais novo depois dessa pandemia. Eu estou achando Ade ele mais novo, né? Tô não, tô ficando. Realmente não entendi. Ade está ficando muito mais novo do que eu, se eu sou mais velho do que ele. Não estou entendendo essa. E diz assim, Ade, quando descobre o significado existencial e ainda não dispõe da maturidade emocional indispensável, pretende a transformação interior a golpes de existências descabidas e de sacrifícios que impõe, sem dar-se conta de que a violência não faz parte da programação orgânica para uma existência feliz. Portanto, o que nós concluímos que a possível saúde integral, toda a vigiliatura carnal do espírito deve ser direcionada para a conquista de si mesmo. Ou seja, a nossa reencarnação na Terra tem que ser direcionada para a conquista de você mesmo, se relacionando com o próximo, praticando a caridade. Quando você estende as suas mãos para ajudar o próximo, procure fazer com que a tua mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Essa é a busca do autoconhecimento. Foi exatamente por isso que o filho pródigo volta para a casa do pai e ele realiza uma grande festa e outro filho fica com inveja. Qual dos dois nós desejamos ser? O filho que realizou a viagem ou aquele filho que ficou na zona de conforto e não quis reencarnar, realizar a viagem ao país longínquo que é o planeta Terra, para se aperfeiçoar, para se burilar? E era isso que eu falava recentemente, no quartel militar dos bombeiros, na Barroquinha. Eu falava exatamente sobre isso. A busca nossa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade libertará de você mesmo. Porque quando você descobre a tua própria verdade, você vai quebrar os grilhões que te prende, as algemas que você está presa. Você está preso no calabouço
construído por você mesmo, quando Jung dialoga com seus pacientes no seu divã, ele descobre que há algo muito maior dos problemas da psique humana. Jung vai descobrir a psique espiritual ao ter os seus pacientes no seu divã, na sua clínica. Jung vai perceber que está diante de um espírito reencarnado com as suas infinitas personalidades. Portanto, meus queridos irmãos, quando Freud, não Jung, quando Freud vai ter no seu divã Nietzsche, o materialista, o pensador Nietzsche, que não acreditava em Deus, quando Nietzsche chorou em busca da verdade, ele senta no divã de Jung. E, ao ler o livro sobre quando Nietzsche chorou, era um fazendo catarse com o outro, ambos em busca da verdade. Freud, em busca da verdade com as suas psicanálises. E Nietzsche, em busca da tua verdade no seu mundo fechado, porque ele não acreditava em Deus. E todos esses espíritos, quando desencarnam, ele descobre que a verdade está acima do mundo de César. Foi exatamente por isso que Jesus disse: dai a César o que é de César, com as moedas de César, e dai a Deus o que é de Deus, que são as moedas espirituais, são as conquistas espirituais. Tanto Freud como Jung e como Lacan, os grandes pensadores da atualidade, isso é uma hipótese minha, de forma bem-humorada, todos eles foram beber da fonte de Teresa d'Ávila, do século XIII, no ano de 1500 e pouco. A mística de Dávila, que reencarnou na Espanha, e que muito jovem recebia intuição e inspiração dos espíritos que lhe acompanhavam. E ela, nas suas crises de identidade, Teresa d'Ávila buscava a verdade dentro de si. E para que Teresa d'Ávila entendesse a verdade, ela teria que seguir os passos de Jesus. Mais tarde, a mística de Dávila vai ter diálogos, autoencontros com Cristo. E é Teresa d'Ávila que vai escrever tratados de psicologia daquela época. Quando Teresa d'Ávila vai apresentar uma série de livros sobre Em Busca da Verdade, o calabouço da alma, as nossas cavernas internas, as nossas sombras, vai dizer Teresa d'Ávila, junto com João da Cruz. Ambos foram contemporâneos. Toda segunda-feira, como eu falei para vocês, já tem 7 meses que nós estamos estudando esta obra, Divina Presença, uma obra mediúnica de Elzio Souza, que viveu em Salvador. São comentários espirituais de João da Cruz, que foi contemporânea de Teresa d'Ávila, e Teresa d'Ávila vai falar: se você quer descobrir a verdade, mergulhe nas suas cavernas internas, realize essa catarse, porque Teresa d'Ávila, ela tinha fome espiritual, sede espiritual. A Teresa d'Ávila, que tinha inspirações de seguir as pegadas do Cristo como diretrizes de segurança para a busca da verdade interior. Porque ao longo dos 1500 e poucos anos, este espírito milenar foi tendo sucessivas reencarnações, como todos nós, porque lá atrás, a mística de Ávila, que vivia constantemente em busca da verdade na prática do amor, da caridade para consigo mesmo, ela certamente era a reencarnação de Maria Madalena,
a prostituta, a leprosa da alma, que de madrugada, em período de lua cheia, atravessou o espelho d'água do mar da Galileia entre Magdala a Cafarnaum. Foram 2 horas de barco na calada da noite, vestindo um manto escuro para que ninguém soubesse que era ela. Madalena foi tocada pela luz do mundo, a luz da vida, e ali ela viu a verdade em pessoa. Esta verdade do Cristo, que é a luz do Evangelho, seria para as futuras reencarnações de Madalena a bússola de orientação, a verdade do Evangelho do Cristo, como norteador da luz divina que deve ser clareada dentro de nós. E uma das reencarnações dela, de Madalena, seria a mística de Ávila, Teresa d'Ávila, a reencarnação de Madalena, que muito soube utilizar o grande projeto do Cristo na Terra, que é e continuará sendo a boa nova, o teu evangelho, como proposta terapêutica para a busca da verdade, quando você mergulha no seu mundo íntimo com o farol do evangelho para iluminar de dentro para fora, porque quando você utiliza o evangelho, a prática do amor que o Cristo legou e os grandes avatares da humanidade nos ensinaram, você está iluminando o seu mundo íntimo, você está levando luz para as cavernas internas do teu mundo íntimo. Você está levando luz para essas cavernas que ainda está com sombras, plasmada pela sua própria consciência no seu mundo íntimo. Então, quando você traz essa luz, você traz luminosidade nesta caverna e você vai descobrir que dentro desta caverna há alguém. E este alguém é você mesmo, preso na sua própria caverna da ignorância. E a luz lhe mostra a realidade. E você não suporta a luz, porque a luz é a verdade, porque você vê os seus próprios fragmentos da imoralidade, você vê as suas próprias chagas, as suas próprias pústulas, e descobre que você é o causador de todas as doenças que tem em você. Não é o outro que é o causador, é você. Então, essa luz que Teresa d'Ávila, que Sai Baba, que Gandhi, João da Cruz, João Bosco, João Bosco, o Santo, todos foram homens que renunciaram ao mundo de César para realizar a grande viagem cósmica, a mais longa de todas as viagens do universo. É a viagem em busca da verdade de você mesmo no seu mundo íntimo. Eu queria perguntar a você, aproveitando o que você disse, para um esclarecimento com relação à bipolaridade. No caso que você citou desde o início da sua fala, bipolaridade aqui não significa como enfermidade. Eu entendi Não. como sendo a bipolaridade no sentido do duplo viés que eu posso tomar segundo a minha consciência, segundo a minha evolução naquele momento. É só para ficar mais claro isso, para quem ouviu e pensa logo em bipolaridade, já diz, nós somos todos bipolar, não somos, mas não é no sentido da enfermidade em si. Você poderia Não. completar isso? Não, absolutamente que não é no sentido da enfermidade. O que eu quis dizer que isso faz parte da nossa estrutura, e eu deixei bem claro ao longo das nossas considerações que nós estamos constantemente em evolução. Quando eu disse que
que cada um de nós temos um ânimo e uma ânima, não é? Um lado masculino e feminino, isso é algo natural. O que Joana nos apresenta nesse livro, Em Busca da Verdade, é que a gente tenha mais cuidado com nós mesmos. É claro que a gente tem conflitos emocionais, isso é Lógico, natural. lógico. É claro que há momentos que eu estou introspectivo, eu estou triste, eu estou melancólico, mas isso não quer dizer que eu esteja com depressão. Mas, James, às vezes você é bipolar, a gente ouve muito isso, virou até um adágio popular. Fulano, você é bipolar, você está com uma cara e depois está com outra, não é? São os nossos momentos, é natural. Temos que entender que nós somos criaturas humanas que é regido por leis da física da Terra, não é? Quando eu tenho uma palestra que está no meu canal, essa palestra teve não sei quantas mil visualizações quando eu falei sobre a sexualidade de Chico. É muito interessante a sexualidade, e que teve um momento que o próprio Chico disse assim, mas, ô, Emmanuel, eu estou querendo namorar, mas Emmanuel disse, olha, Chico, você já está namorando comigo, com Humberto de Campos, com André Luiz, mas eu quero casar e quero ter filhos. E ele estava vivendo a sua questão, né? Mas eu quero ter filhos, mas, ô, Chico, você já teve vários filhos, quem são os filhos? Os livros que você já produziu, mas esse eu quero ter filho de verdade. Você já teve os filhos. Além de ter filho, você já é avô. Eu, avô, sim. Mas como? As pessoas que leram os seus livros se tornaram espírita. Então, portanto, você já está casado comigo, com Humberto de Campos, com Alta de Souza, com Castro Alves, com todos os espíritos que já psicografou. Então, canalize a sua energia sexual para o campo da psicografia. Mas ainda eu sinto necessidade. Tá certo, Chico. Vá correr pelas florestas de Pedro Leopoldo, quando tinha floresta naquela época, na década de 40, né? Que hoje não tem mais as florestas. Mas Chico, eu continuo correndo. Emmanuel, eu continuo correndo, mas ainda eu sinto o desejo sexual. Abrace a árvore. Mas eu já abracei e não adiantou. Ô, Chico, por favor, canalize as suas energias para a psicografia. Ou seja, Chico viveu esse conflito. Essa história está no livro Sexo e Consciência. É um livrinho, é um livro, é um livro Sexo e Consciência. É um livrinho de 600 As páginas páginas. que Chico diz assim para Divaldo. Divaldo teve esse conflito desse conflito que a gente vive, mas, ô Chico, como foi que você resolveu? E a resposta de Chico, Divaldo, eu vou te contar a história, e contar essa história que eu estou sendo bem breve, por causa do horário do Instagram. Então, assim, nós vivimos, Teresa d'Ávila viveu isso, Irmã Dulce transformou a sua sexualidade, canalizou a sexualidade de Irmã Dulce, ela canalizou com a energia da sexualidade, ela canalizou para esse ato da construção do Hospital da Caridade. A sexualidade a energia sexual de Madre Teresa de Calcutá foi a criação das missionárias da caridade. Portanto, nós vivemos esses Francisco de conflitos, eles também viveram esses conflitos. Francisco de Assis é um exemplo grande para a gente também. Francisco de Assis, Yogananda e tantos outros. São, Então, assim, mas James, hoje você não está. Foi o que eu ouvi com você, James. Hoje você está quieto. Olha, hoje eu não quero conversa com ninguém. Eu falo isso de forma muito bem-humorada. Quando vocês me verem um dia muito bem arrumado, vestido, é porque nesse dia eu não estou muito bem. Adquiri uma técnica de, no dia que eu não estou muito legal comigo mesmo, eu me visto bem, boto o meu melhor perfume para aumentar a minha autoestima. Agora, quando vocês me verem todo desarrumado, é o melhor, é que eu estou muito bem com a vida. Então, James, conheça a si mesmo. Se às vezes muda,
E a gente vê muito isso nos casais. Meu pai desencarnou tem 25 anos. Se meu pai tivesse vivo, ele estaria com 95. Minha mãe hoje está com 82. E quando eles completaram 35 anos de casados, minha mãe me disse: James, eu estou casado com seu pai há 35 anos, mas eu não conheço ele. Eu disse: a senhora está casada com 35 anos, não conhece meu pai, e eu que estou casado. Na época eu era casado. Eu só estou casado há 5 anos, então eu não conheço nada da minha esposa. Então, assim, nós somos uma caixa de Pandora que Joana de Ângeles, com essa parábola do filho pródigo, veio dizer. A questão de ser bipolar é uma questão de terminologia, porque às vezes a gente muda. Eu estou James, mas você lembra quando eu era padre? Você lembra quando eu traficava escravos e trazia para Salvador? Quantos escravos já trouxemos? Quantas coisas ilícitas já fizemos no passado? Esse ser que está dentro de você, de vez em quando, vem à tona. O escritor português, Camilo Botelho, ele ficou cego. Ele se suicida. Quando ele chega no mundo espiritual, ele quer saber por que ele ficou cego. Aí colocaram ele numa regressão de memória. Ele viajou há 3 séculos atrás e descobriu que ele era um padre, um bispo, e ele mandou cegar um conde, porque ele se apaixonou pela condessa e mandou cegar o conde. Aquela cegueira do escritor português do século XIX, um dos maiores escritores, Camilo Botelho, ele ficou cego porque era uma lei de ação e reação daquela personalidade que ele teve no passado, de 3 séculos atrás, na personalidade de um padre. Está aí explicado. E bem explicado, viu? É, uma coisa bem interessante que também, para quem quiser completar, vamos dizer assim, esse raciocínio todo, essa busca dessa verdade e tantas outras coisas que ocorrem hoje no nosso meio, com bastante evidência, tem uma palestra sobre sexualidade de Raul Teixeira com Divaldo Franco no YouTube, que vale a pena ser visto também. Eu recomendo, porque ela é altamente esclarecedora sobre tudo o que você disse, mas com mais. Claro, o tempo não permite agora que se converse tanto, mas ela tem 1h20, 1h30, mais ou menos, mas é fantástico. E o final dessa palestra, dele e de Valdo, tem um assunto, um adendo de Chico Xavier sobre isso um comentário de Chico de 1971. Muito bom isso. Quem quiser, é só acessar no YouTube que Ô, vai ter essa palestra. Vale a Ade, pena. eu vou disponibilizar no seu WhatsApp essa palestra, que na realidade foi um estudo que eu fiz para um grupo que eu falo sobre sexualidade, polaridade, eu falo sobre o perispírito, a glândula pineal, a mediunidade, a canalização da energia da sexualidade para a mediunidade. Foi um trabalho brilhante que até eu mesmo gostei. Então, eu vou direcionar para você e repasse para os amigos, faça uma análise que foi muito interessante. Então, Valeu. assim, nós estamos sempre assisti muitas palestras de Raul. E quando o Raul teve aquele problema, eu coloquei as minhas barbas de molho. Eu, pô, aconteceu aquele fato com o Raul, significa que eu preciso repensar muito a mim mesmo, eu preciso olhar mais para mim, sabe? Eu preciso ter mais cuidado comigo, eu preciso me amar mais, porque quando eu me amo mais, que eu me respeito mais, eu vou estender esses sentimentos que eu estou conquistando para o próximo que está ao meu lado, que é amar o próximo com os sentimentos novos que eu estou aprendendo a ser. E amando o próximo, eu vou amar a Deus, porque sentir o divino na vida é essa presença da verdade que todos nós estamos buscando. Com certeza.
É, de coração, eu sinto isso de forma muito forte quando eu vou à instituição de vocês. Eu sinto isso. Porque a gente percebe as frequências. Quando você aumenta a sua antena parabólica, eu digo antena parabólica, são as nossas percepções extrasensoriais. O que nós precisamos não é nada demais, é amar. O que precisamos de fato é despertar a luz que você é, porque ele, Jesus, ele afirmou: vós sois deuses. Opa! Se vós sois deuses, ele iria dizer: o que eu fiz, vocês poderão fazer muito mais. Eu fiquei, meu Jesus. A gente tem esse hábito de dizer, meu Jesus. A diferença do Cristo para nós, mesmo ele dizendo isso, é que ele tem 30 bilhões de anos de evolução espiritual à nossa frente. Só. 30 bilhões. Ou seja, antes de surgir a teoria do Big Bang, o universo tem 15 bilhões. Antes de surgir o universo, o Cristo já existia. Lamento dizer aos teóricos físicos e cosmólogos com a visão metafísica. O Cristo tem mais de 30 bilhões de anos de evolução. Ou seja, ele veio, são seres de outros universos espirituais, porque o espírito Galilei, no capítulo do livro A Gênese, que trata sobre uranografia geral, é um capítulo deste livro. Uranografia significa a descrição do universo. O próprio espírito Galileu Galilei, que foi astrônomo na Itália, quando ele desencarna, ele vai descobrir outros universos que ele não tinha conhecimento. E ele vai dizer no livro A Gênese, ele vai dizer que esses universos espirituais sempre existiram antes de surgir os universos físicos. Portanto, de onde veio este grande avatar cósmico, que está muito bem apresentado no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz vai dizer, né? Os co-criadores em plano maior e os co-criadores em plano menor. Os co-criadores em plano menor somos nós, preocupados em construir celular, preocupados em querer destruir o próximo. Co-criadores em plano maior é aqueles que constroem armas para tirar a vida do próximo. Co-criador em plano maior são aqueles que constroem ogivas atômicas, mas também o co-criador menor são aqueles que descobrem vacinas, são o que desenvolve o desenvolvimento tecnológico da humanidade. A medicina ortomolecular evoluiu muito por conta dos co-criadores em plano menor, que somos nós. Mas os co-criadores em plano maior, que é o Cristos cósmicos, eles são construtores. São os arquitetos que manipulam o fermento cósmico do Criador, que é Deus, que só Deus cria. O Criador, Deus dá a massa, o fermento cósmico, e os co-criadores em plano maior, que são os Cristos, eles vão manipular o fluido cósmico, que está na codificação, que na realidade são a matéria escura para a formação dos mundos, dos universos, das galáxias. Cristo, ele construiu, manipulou com seu campo gravitacional do amor o planeta Terra, mas existem os cristos solares, os cristos da Via Láctea, os cristos dos aglomerados de galáxias e os cristos que cuida dos universos possíveis e assim sucessivamente. Os cristos que elaborou
a teoria das formações dos grandes universos, e acima dele tem outros, escalada incessante, que foge à nossa compreensão humana. Com certeza. E ele disse: o que eu fiz, vocês poderão fazer muito mais. Até hoje eu digo assim: tá, eu vou continuar em busca de Jesus, em busca da verdade. Porque, como eu falei anteriormente, já passamos por aquele estágio primário, mais primitivo. Hoje, olha que coisa nós somos hoje. Mas ontem a gente estava matando, a gente estava queimando. Por uma questão ética, eu não vou dizer o nome dele, e nem o Centro Espírita, que ele hoje é presidente do Centro Espírita, em uma cidade no interior da Chapada Diamantina, e eu me relaciono muito bem com esse senhor. Ele é presidente de um centro espírita, em uma das cidades do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Eu conheço ele já há muitos anos, o nosso querido irmão fulano de tal. Antes de se tornar espírita, ele matava animais. Ele tinha um matadouro e ele matava os animais, os bois, no matadouro. Ele largou aquela vida de matar animais, matar bois, e se tornou espírita. E quando ele se torna espírita, bate-lhe um remorso tão profundo, e que ele diz: mas eu matava esses animais, eu via esses animais, o vale de dor, e eu carrego, James, esse remorso de forma tão profunda na minha vida. E aí eu disse: meu amigo, eu vou lhe contar um fato. Você deveria agradecer a Deus por você, hoje, estar matando esses animais e vendendo as suas carnes. Agradeça a Deus, acima de todas as coisas, pelo que você fazia com esses animais. Mas, James, eu carrego um remorso tão profundo. Mas agradeça a Deus. Significa que você melhorou muito. Mas por que eu melhorei? É porque no seu passado, na sua reencarnação última, você matava pessoas. Você era pistoleiro e ficava de tocaia e tirava vidas humanas. Pela misericórdia divina, você reencarnou em uma situação que você falou, que você foi o filho adotivo, lhe adotaram em uma fazenda, você passou todas as situações difíceis da sua vida, os donos da fazenda morreram e você herdou essa fazenda, lhe deram esta oportunidade, como pistoleiro que você foi no passado, você tirava a vida, e aí você estava matando animal. Tá vendo como você evoluiu? James, como é que você sabe disso? Sem dúvida. Eu estou lhe dando infinitas possibilidades para você pensar. E hoje você tem esta doutrina espírita que lhe lança de súbito em busca da tua verdade. É isso, meus amigos do coração de Maria. Sempre esteja onde quer que você vá, buscando a sua verdade nas ações e nas práticas do amor ao próximo, como verdade para o seu mundo interior. Muito obrigado mais uma vez pelas palavras. Acho que hoje foi brilhante em Meu termos